Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Olá pessoal, está no ar mais um podcast do Portal Cavalos, em parceria com a Abravec aqui. Nós estamos hoje na feira, durante a feira, conversando com algumas pessoas que vão estar dando um norte, às vezes na carreira, às vezes em conhecimento. E agora nós estamos aqui com o embriologista e especialista em reprodução equina, Dr. Matheus Félix. Junto comigo está o Hélio Itapema, que é o co-apresentador do nosso podcast. Tudo isso é muito novo para nós, mas estamos aqui para passar algum conhecimento e apresentar algumas pessoas para o mercado, não só da VET, mas um mercado mais abrangente dos nossos ouvintes. Obrigada pela participação. Obrigado, doutor Matheus, aí, por disponibilizar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento aí pra gente. Claro, eu agradeço a ambos a oportunidade de estar aqui hoje. É bem gratificante estar apresentando um pouquinho do meu trabalho para vocês. Muito obrigado. Eu acho que a gente poderia começar um pouco com uma apresentação, né, Matheus? Um pouco da sua história, né? Okay. Eu já sei que você mora nos Estados Unidos, mas você fez faculdade onde? Para início, Matheus Félix, meu nome. Eu comecei a fiz minha graduação aqui no Brasil. Sou recentemente graduado pela Universidade Federal de Lavras, interior de Minas. Fiz veterinária lá durante 2012 a 2018. Eu me formei em Alfenas, vizinho. Vizinho, pertinho. Então, me formei em 2018. Trabalhei 1 ano a campo com um veterinário que está aqui hoje presente no congresso, que abriu portas para mim nessa área de reprodução e me acolheu durante estágios, durante a graduação. Então, sempre tive essa vontade de trabalhar com reprodução equina. E daí tive uma decisão de ir para fora do Brasil para aprender inglês, para aprofundar nos conhecimentos de reprodução assistida, que até então no Brasil não se tinha muito conhecimento, ou era limitado apenas a algumas empresas aqui no Brasil. E tive a grande sorte de ter uma grande mestra e ainda assim minha orientadora fora do Brasil, que é a Catherine Hinrichs, que abriu porta do laboratório dela para mim como pesquisador. Retornei para o Brasil, me graduei e depois voltei lá como convidado para trabalhar com ela por um tempo. Ela decidiu mudar do Texas, que foi o primeiro lugar que eu tive
nos Estados Unidos para Pensilvânia, e desde então, em 2020 que ela mudou, estou lá com ela como embriologista e tive a oportunidade de desenvolver o projeto que eu vou estar que recebi a homenagem aqui ontem e que vou estar apresentando no ISER, que é a maior conferência de reprodução equina, que vai ser em Foz do Iguaçu. Quando você falou que você foi para a faculdade em 2012, né? 2012. Você sempre teve a intenção de ser veterinário? Você já era pessoalmente algo que você tinha como meta? Não tinha, sempre tinha curiosidade com animais, mas minha família totalmente não envolvida com animal, nunca tivemos cavalo, a gente quando criança nunca teve cachorro ou qualquer animal. Meu pai está mais na parte de civil, construção civil, e minha mãe é professora de ensino médio, então a gente zero influência de veterinária, foi apenas uma curiosidade e eu segui com isso, sabe? Com isso. Isso é muito interessante, porque muita gente fala que tem que ter indicação, porque trabalhar com cavalo, tem que ter... Onde nós falamos disso? E eu discordo completamente, tem que ter vontade, tem que ter apetite, um apetite quase que voraz, porque a gente sabe que depende de muito esforço, tudo. Sim. Sorte nem tanto. Você citou o termo sorte, eu não acredito muito na sorte. Eu acredito na competência, que você foi atrás e conseguiu mesmo. Porque ontem ontem a gente teve duas conversas aqui muito interessantes. Sim. Que uma foi com um formador de carreira, uma pessoa que trabalha nessa área, de ajudar e auxiliar esses veterinários a formar, a pensar o que ele quer no futuro, né? E outra com residentes. 3 residentes, né? E assim, eu fiz um questionamento no sentido assim... Quando é a pessoa que vai para essa função por amor ao bicho, ao cavalo, a infância, passou a vida no cavalo, passou a vida conhecendo, montando com o cavalo, e aí ela pega e vai ser veterinária de cavalo, e isso pode dar uma confusão se é só o amor ou se é a profissão, né? Desafio. A gente falou muito disso, né? E aí você vem com um outro olhar. Não, é zero. Eu fui por curiosidade e acabou dando super certo, né? Sim. Então, E não deixa de ser apaixonado hoje. Não deixa de ser apaixonado. Pelo desafio. Então, justamente o que você falou. Talvez a pessoa que ama animais nesse início e entra para a veterinária confunde meio as coisas. Sim. E aí pode ficar desapontada no final. Sim. E aí deixa a profissão. Começa a frustração. Agora, eu tive uma ideia totalmente diferente. De começar com cabeça aberta para ver qual que é a área. Dediquei meus 3 primeiros anos a conhecer todas as diferentes áreas da veterinária. Passei por clínica de pequenos, suinocultura, equidiocultura, clínica e cirurgia de grandes, que não é minha praia totalmente. E daí, no 5º período, eu fiz a disciplina de ginecologia em reprodução de fêmeas e fisiologia e patofisiologia também. Então, aí eu decidi que eu queria trabalhar. Era isso. Eu fascinado por fisiologia, interação hormonal, então eu queria isso, sabe? Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. A parte que você está trabalhando lá nos Estados Unidos, sim, a sua área de pesquisa envolve FIV em cavalos, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Porque aqui no Brasil, a gente está com um turbilhão agora por causa da ICSI, né? Sim, então a ICSI surgiu como uma técnica super inovadora e que está sendo muito utilizada, amplamente utilizada aqui no Brasil. Só que FIV, para mim, pelo menos, eu faço a parte de clínica, mas para mim é uma novidade total em cavalos. E eu sei que você tem bastante experimento a respeito, bastante experiência a respeito. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Claro. Só uma breve introdução, porque a gente fala que em bovino faz a FIV, em equino a gente faz ICSI, porque todo mundo, a grande parte das pessoas sabe que bovino, se você for fazer é FIV, e em equino é ICSI. É porque até então, até 2022, não se tinha nenhum protocolo viável para fertilização in vitro de ócitos equinos. O que é a mistura, eu vou pôr numa placa Petri os oócitos coletados e pôr junto com espermatozoide. E esse espermatozoide vai achar o ócito e vai fertilizar. Isso não acontece na espécie equina até então. Então,
o que se tornou viável economicamente, uma possibilidade, é a técnica da ICSI. Então, a ICSI virou o grande boom nos Estados Unidos, na Europa, e veio para o Brasil e está bem forte, vi aqui os resultados ontem da Invitro, então está crescendo muito. Agora, o que a gente pode falar, por que esse nosso trabalho lá na Universidade da Pensilvânia foi, de certa forma, revolucionário para a nossa área de reprodução? Porque pela primeira vez a gente obteve um protocolo que, com repetição, o que é mais importante, você fazer uma vez, fazer a segunda, a terceira, a quarta e obter resultados constantes, porque até então, se você for na literatura, não tem nada que tenha um grau de repetição tão alto. Você consegue achar valores variando de 5% a 25% de fertilização. E esse foi o máximo. E quando a gente olha isso na literatura, é desde 1990, 91. Então, tem mais de 30 anos de tentativa. Que eles... Da fertilização in vitro. Da fertilização in vitro. Com esses resultados de até 25%, 30%. Então, quando a gente começou a trabalhar e começou no início, obtendo essas taxas, a gente trabalhou nosso protocolo até de uma forma que a gente consegue ter até 90% de fertilização in vitro com taxas de blastocisto iguais ou mais altas do que a ICSI. Então, isso foi revolucionário. E a gente produziu 3 potros pela técnica. A única descrição científica de produção de proto foi em 1991, se não me engano, por Eric Palmer, que é um francês. E mesmo assim, ele fez com ócito que foi maturado em vivo, ou seja, na égua. O nosso processo foi todo feito in vitro, desde a maturação dos ócitos, a preparação do espermatozoide, o cultivo até blastocistos, foi o primeiro cultivo de blastocisto por FIV, e a transferência desses blastocistos para éguas receptoras. Então, a gente emprenhou 3 éguas com embriões de FIV e a gente obteve 3 potros. Então, também foi a primeira vez que a gente teve o processo todo in vitro e com potro vivo, que é fantástico. Excepcional. Assim, excepcional. Exatamente. Eu não trabalho na área de reprodução, mas assim, quando eu comecei a entender essa parte, porque apesar de não trabalhar com reprodução, a parte clínica acaba estando um pouco ligada, principalmente quando se trata de ICSI, porque às vezes a gente tem éguas no esporte que vão para o procedimento da ICSI e ficam um pouco doloridas, pode ter algum desconforto, exatamente. Então a gente acaba estando ligado a como é o procedimento, etc. E assim, para mim eu achei não um pouco revolucionário, eu achei super revolucionário, super legal. Muda o mercado. Porque só explicando para a Adri, para todo mundo, a diferença que você tem da FIV com a ICSI. Você consegue dar alguns pontos de diferença da FIV e da ICSI? Claro, só para o pessoal entender. Para o pessoal entender o tamanho dessa revolução. O primeiro ponto, e acho que o mais importante de mencionar, é que a ICSI é uma técnica muito laboriosa, de muito custo. Com o equipamento, que é o equipamento de micromanipulação. Você precisa de um microscópio específico, com micromanipuladores, o que é um joystick. E isso pode custar R$500 mil, R$600 mil. Então, não é todo lugar que pode financiar e consegue fazer isso. Além do resultado. Além do retorno, é um deles. E o técnico, sabe? É muito difícil achar uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito grande. Muito específico, né? Muito específico de ICSI em equinos. Até mesmo se a gente colocar um embriologista que é acostumado com esse procedimento em humanos ou em outra espécie, a espécie equina é muito diferente com relação a como manipular o ócito, o espermatozoide. Então, essa é a maior dificuldade. Agora, com a FIV, abre possibilidade de
por exemplo, uma instituição de ensino ter um laboratório de FIV e começar a estudar capacitação espermática de garanhão in vitro, ter algumas fertilizações. Então, isso abre de forma não só na pesquisa, mas uma forma comercial. Também. Não quer dizer que ICSI não vai existir. Sim. O que quer dizer que garanhões que você tem a disponibilidade ainda de coletar sêmen, trabalhar com sêmen fresco, que até um momento foi o que a gente desenvolveu, a gente não consegue fazer o mesmo protocolo de FIV com sêmen congelado ainda. Isso é importante. É ainda bem direcionado para sêmen fresco. Então, mas mesmo com sêmen fresco, acho que é uma vantagem muito grande para quem está iniciando. E aí o custo de uma FIV, isso que você falou, que para a ICSI você precisa de um laboratório de 500 mil ou de equipamentos, não é o que acontece para a FIV. Não é o que aconteceria. Você precisa de alguns equipamentos que são similares, igual incubadoras, mas de forma geral o custo é reduzido drasticamente. Infinitamente diminuído. É um procedimento feito a larga escala em bovinos, assim. Entendi. Você consegue montar laboratórios que vão valer a pena ter montado em áreas grandes. Se você tem áreas com fluxo grande, ele vai poder montar ali tranquilamente. E não vale a pena ICSI, por exemplo. Se você for montar um laboratório de ICSI dentro de uma área grande, meu Deus, ele tem que tirar muito produto para poder valer a pena esse investimento todo. Na FIV, nem tanto. Na FIV, talvez algumas áreas possam começar a ter o procedimento. E o índice de acerto é muito maior do que, por exemplo, monta natural, inseminação artificial, não é? O índice de... Não o índice de acerto, mas a possibilidade de ter mais de um embrião, sabe? Porque na monta, se for avaliar, fazer a inseminação artificial e transferência de embrião convencional, como a gente sabe, você tem que fazer por ciclo. Então, numa estação, você consegue fazer de 6 a 7 lavados numa égua. Agora, com a FIV ou a ICSI, você tem a aspiração folicular da égua, você obtém os ócitos, você matura os ócitos in vitro, e você tem a possibilidade de ter 6 a 7 embriões, dependendo do número de ócitos. Então, uma coisa que levaria tempo. Você consegue em uma única sessão de aspiração folicular com uma das técnicas. Um ponto muito importante que você citou é qual é a possibilidade de uso hoje da FIV. E a gente tem duas realidades diferentes. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos casos que a gente tem é garanhões que são de alto valor comercial e que não tem disponibilidade de sêmen. Então, muitas vezes, sêmen vem da Europa e é sêmen congelado. Então, para esses garanhões, ainda a ICSI vai continuar de uma forma, sem dúvida, no mercado, por N questões. Viabilidade econômica, custo de sêmen, logística, etc. Agora, vamos tentar trazer isso aqui para o Brasil. Por exemplo, uma raça que ainda usa muito o sêmen fresco diluído é o manga-larga machador. Muito. Então, talvez ter um laboratório de FIV numa propriedade seria bem real. Bem real para aquela raça. Para essa raça. O próprio quarto de milha também tem muito garanhão. Eu ia falar no Brasil que é sêmen fresco. Tem condições de usar sêmen fresco. Então, para esses casos, a FIV seria uma realidade, uma opção muito interessante, sabe? Entendi. Que legal, que legal. A coleta é igual a da ICSI, a coleta de ócito. A coleta de ócito igual da ICSI, a preparação da égua, mas o sêmen é igual uma coleta de sêmen para envio. Sim. O que a gente não conseguiu ainda trabalhar é o sêmen diluído e de temperatura, o cooled semen, que a gente chama lá nos Estados Unidos, que é 24 horas resfriado. Esse ainda conseguimos fertilização, mas o resultado não é tão expressivo e satisfatório igual o sêmen diluído fresco, que é processado no laboratório de 2 a 3 horas após a coleta. Então, outra indicação que a gente usa aqui no Brasil bastante, com éguas mais velhas.
entendeu? Que tem aquela dificuldade de ciclar, Sim, então, sim. por exemplo, a inseminação se torna um procedimento mais difícil, a criação de embrião se torna um procedimento mais difícil. A FIV também funciona bem porque como a coleta de óssito é igual, então ela funciona também com éguas mais velhas, normalmente. Essa é uma ótima questão. Meu sonho ou um projeto futuro seria comparar lado a lado os resultados em éguas mais velhas, jovens e velhas, de ambos, ICSI e FIV, lado a lado. Por que isso é interessante? Vamos falar que em éguas jovens o resultado é o mesmo. Mas em éguas velhas, por exemplo, se o resultado de FIV for melhor, o que isso condiz? Qual que é a tradução disso? Na técnica de ICSI, você pega um espermatozoide, e é um espermatozoide qualquer, ele está móvel e tem parâmetros normais de morfologia e fisiologia, que é movendo em direção retilínea. Você pega esse espermatozoide e você vai injetar dentro desse óssito. Então quer dizer que não é o melhor espermatozoide. E ainda você teve como a gente chama, você danificou esse ósseo, você está injetando, você está introduzindo uma agulha dentro. Deixando o espermatozoide lá, mas ao mesmo tempo meio da sua placa de injeção está indo, então não é totalmente fisiológico. Agora, com a FIV, você só põe o grupo, seu controle de espermatozoides junto com o óssito, e o melhor espermatozoide vai penetrar esse óssito e fertilizar. Sem danificar o óssito. Sem danificar o óssito. Então, traduzindo, isso é mais fisiológico do que a ICSI. E assim, o que a gente espera, talvez, para éguas velhas, se você tem a possibilidade do sêmen fresco, seria mais interessante a FIV, para aquele fator compensatório, né? Então, eu vou ter o melhor espermatozoide com ósseo de não tão boa qualidade, para tentar equilibrar isso e me dar uma taxa melhor de embrião. Essa parte melhor espermatozoide, eu conheço um monte de gente que eu tenho certeza que não foi o melhor espermatozoide aí, mas tudo bem. Pois é. Olhando e me pergunto, porra, como é que pode como é que o melhor espermatozoide gerou isso daí, né? Pois é. Vamos fazer um intervalo, que ele já deu o sinal aqui, e a gente volta já já. Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidiocultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovador e de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina.
Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the Date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Doutor Matheus, agora uma pergunta. Viabilidade de congelamento dos embriões existe também na FIV? Também. O embrião de FIV é bem similar à morfologia e fisiologia do embrião de ICSI. Eles parecem muito. A única diferença é que o embrião não tem o buraco da ICSI pela agulha. Então, eles se parecem muito. A gente fez um pequeno projetinho, não com estatística rodando ainda, mas a gente congelou alguns embriões de FIV e transferiu para éguas receptoras para ver se a taxa de prenhez seria semelhante. E até então foi semelhante, sabe? O nosso medo seria, esse embrião de FIV não tem um buraco por onde é que a agulha de ICSI foi introduzida. Isso vai diferenciar o processo de vitrificação que expõe o embrião a crioprotetantes, e isso, de alguma forma, não seria o melhor para vitrificar e não teria prenhez. Ou o que a outra teoria seria da saída do embrião para a implantação da ICSI, pelo buraco da ICSI para implantar, para crescer no útero. E isso, como isso aconteceria com o embrião de FIV, seria que ele tentaria crescer e a zona pelúcida interromperia esse crescimento e mataria o embrião, mas a gente teve resultados semelhantes de transferir embriões de ICSI e de FIV e parece bem similar. Ainda, uma pergunta, dessa forma que você falou, me sugere assim, ainda estamos estudando. Ainda estamos estudando. A gente vai estar a estudar 20 anos daqui para frente. Olha! O que tudo relacionado a isso. FIV. Eu vou te explicar uma coisa, Adri, que é uma verdade. A maioria das pessoas que nós estamos trazendo aqui, principalmente hoje, são estudiosos. Sim. São as pessoas que levam a veterinária nas costas. A ciência. Graças a Deus. A ciência. Porque eu sou muito grato, porque eu adoro, eu sou muito estudioso. Apesar de eu estar a campo, eu adoro estudar. Sim. Eu leio muitos trabalhos. E graças a Deus tem essas pessoas. E hoje o acesso é muito fácil. Porque você tem acesso aos trabalhos. Quando ele publica um trabalho lá na Pensilvânia, hoje... 2 dias depois eu consigo ver aqui. Antigamente ele tinha que publicar num livro, numa revista, que eu ia ter acesso com alguém que foi no congresso lá nos Estados Unidos para poder pegar essa revista e ler esse trabalho. E agora, até agora, vamos falar assim, até agora, a sua descoberta até agora, ela levou quanto tempo? A gente começou o nosso trabalho quando eu ainda era estudante de estágio, em 2018. Eu trabalhava já estava olhando para isso? Só com espermatozoide. Então, meu projeto era só com espermatozoide, envolvendo capacitação. Sim. E aí a gente pegou o filme de 2019 até final agora. De 2022. Então, mais ou menos 3 anos e meio só trabalhando com isso. Esse é um início? Esse é o início. Mas são fases. Não é bem o início, na verdade, são fases. É como, por exemplo, na revista. Vamos supor, você começou há 20 anos com a revista. Aí, de repente, você lança digital. Aí você dá mais um passo. Aí você dá mais um passo. Então, normalmente, funciona o seguinte, fala, conseguimos com a pergunta do embrião congelado. Para chegar nessa fase do embrião congelado, ele tinha que ter o resultado do embrião fresco. Entendeu? Para tentar saber que com semi-congelado não tem o mesmo resultado, ele tinha que ter o resultado antes do... É muito louco, porque cada pesquisa, às vezes você não vê sentido numa pesquisa que é super científica, tipo que você fala nível de progesterona, você fala, nossa, é muito científico, não quero ver isso. Mas só que precisa isso disso. Vai ao primeiro passo, pro segundo, pro terceiro, pro quarto, e que na hora que você vai ver o resultado, você fala, nossa, tô fazendo FIV no cavalo, do nada, né? Então, quando começou, para corrigir melhor,
30 anos atrás. 30 então eu tive anos. que ler por que não deu certo 30 anos atrás. E aí é o estudo. E juntando estudo com estudo para combinar no meu estudo. Entendi, então não entendi. é um esforço só meu ou da sim. Dr. Hearings, Sim, mas sim. é de todos que tentaram esse Eu quis processo. dimensionar até pra... E eu peguei informação. Já foi até pro público que tá ouvindo falar assim, nossa, né? Qual é esse caminho? É basicamente isso que eu tô te perguntando. Qual é esse caminho, né? Onde você tá e onde a gente vai chegar, E né? o resto não é segredo para Não. ninguém, é sentar na mesa e estudar e trabalhar e não ficar esperando resultado positivo. É mais resultado negativo do que positivo. Mas esforço, dedicação, não tem nada que... Se você tem isso... Você vai chegar a algum lugar. Não pode ser o que você quer. Eu nunca esperei que eu estaria aqui hoje apresentando. Exatamente, exatamente. Não é? E aí, acho que era legal a gente falar disso também, assim, como é que foi esse convite pra você vir pra Abravec e, com tão pouca idade, ser homenageado na maior convenção que existe aqui, num reconhecimento Brasil, muito importante pra sua carreira, né? Sim, Imagino. nossa, recebi o convite do professor Dr. Marco Alvarenga com, assim, imensa gratidão e felicidade. E aí você pensa, nossa, eu estava na graduação não tão longe atrás lendo o trabalho dessas pessoas. Exatamente. E aí se recebe uma ligação, um convite, assim, gratificante. Quando a gente começou a montar a grade de quem a gente ia conversar, o Dr. Marco foi assim, o Dr. Matheus Félix tem que vir. Ele é o grande homenageado. Eu falei, poxa vida, né? Que coisa, deve ser muito emocionante isso, né? E justamente o impacto de não estar nessa área há tanto tempo, você encontra pessoas aqui de fora do Brasil que são, assim, excepcionais nessa área, então é muito, assim, só me faz querer estudar mais e abranger mais conhecimento. Então, o que eu falo sempre é que eu não sei nada ainda, comparado com esses caras. Sem então, dúvida, eu só sem tenho que... Esses dias eu tenho um grupo de estudos e a gente faz discussões semanais. Esses dias, numa das discussões, foi sobre hemoartrose. E apresentaram um trabalho da Sudaison. E foi um trabalho muito ruim, da Sudaison. E eu já tinha lido esse trabalho. E aí chegou no final da apresentação do trabalho, eu falei, o que vocês acharam desse trabalho? Não, ela demorou 2 meses para fazer um raio-x de uma articulação com hemartrose. Achei que demorou muito, achei isso, achei aquilo. E os estudantes até criticando e tal. Achei que perguntaram assim, alguém viu a data do trabalho? Aí que foram ver na hora, 1986. A mulher é um gênio, porque ela não demorou. Ela estava muito à frente. Ela fez uma artroscopia em 86. Ela, entendeu? Quer dizer, a dificuldade que ela tinha em 86 de fazer um raio-x, todo mundo acostumou com a dinâmica de hoje. Só que foi criado exatamente por essas pessoas, né? Que em 86 levavam o cavalo num trailer para um hospital com um aparelho gigante, fazer uma artroscopia junto com o médico e assim sucessivamente, entendeu? Então, a gente é muito grato a essas pessoas que trazem tudo isso de mão beijada pra gente em 4 páginas, que você fala, trabalho de 10 anos, eles resumem em 4 páginas e você consegue ter toda essa, ou em 40 minutos de um podcast. Né? E ainda é referência, né? De 89, mas eu tive mais referências de trabalhos dessa era, de 90 até 97, do que trabalhos atuais. Para chegar nos resultados. Então, e por que o semi-congelado, você acredita que o semi-congelado seja mais difícil, seja migrado para X mesmo do que para FIV? Qual a dificuldade? A dificuldade do semi-congelado é... O semi-congelado por si só tem um processo de congelamento. Então, o processo de congelamento do semi impõe o espermatozoide a um estresse. Seja um estresse de temperatura, um estresse mecânico, expõe o espermatozoide a um meio que é diferente do meio fisiológico e depois que ele é congelado, ainda você vai aquecer e tentar pôr ele em cultivo, o que a gente desenvolveu, o nosso cultivo do espermatozoide para estar capacitado é um período de 20 a 22 horas. Então, de 20 a 22 horas, esse espermatozoide vai estar no meio até a gente pôr os oocytos. O que a gente viu que fazendo o mesmo protocolo, a mesma técnica para o sêmen fresco,
o semi-congelado não vive esse período de 22 horas, o período necessário para a capacitação. Então tem alguma coisa a ver com a longevidade. Mas talvez, quem sabe, a gente não descobre que, na verdade, tem um processo de criocapacitação, o que já é listado na literatura, o que quer dizer que a capacitação, o congelamento por si só causa modificações nesse espermatozoide, modificações mecânicas pelo processo de congelamento, que mímica alguns processos, mímica a capacitação. Então, talvez para o semi-congelado a gente tem que investigar mais a questão de marcadores de capacitação e ver se esses marcadores estão presentes em períodos antes de 22 horas. E se a gente achar esse período, talvez o período máximo é aquele momento, e a gente pode pôr o ósseo e ver se tem resultado. Tem resultado. Mas não conseguiu nada. Nada. Até o momento, nada. O protocolo desenvolvido e as nossas técnicas, ainda a gente está tentando, mas nada que é tão satisfatório igual o sêmen fresco, sabe? Sim, fertilização foi possível, mas os resultados de sêmen fresco, o que é o resultado que todo mundo queria aplicar, ainda não é. E outra questão do sêmen congelado é a questão do crioprotetor. Questão do garanhão, tem garanhões que tem um congelamento muito bom e uma motilidade pós-congelamento muito boa. Então, esses garanhões seriam mais favoráveis para o uso na FIV do que garanhões que têm um pós-congelamento muito ruim, sabe? Então, novamente, a gente retorna aquele comentário do início da nossa conversa aqui, que a FIV não vai funcionar para todos. Sim. E mesmo quando a gente conseguir, se a gente conseguir fazer funcionar com semi-congelado, ainda assim vai ter casos especiais de semi-congelado que vai funcionar, sabe? Então, mas é um outro ponto motivante de continuar pesquisando na FIV. Uma eterna pesquisa. E assim, o que caminho que você espera agora? Vamos falar assim, daqui para frente. Qual é o que você acha que realmente, de fato, vai acontecer nos próximos anos na reprodução? Já que foi dado esse salto tão importante nesse momento, né? Uhum. Pergunta difícil. Mas o que eu acho, até 5 a 10 anos vai ser muitas descobertas a respeito de fisiologia do espermatozoide e capacitação espermática no granhão, que é diferente de outras espécies. Então esse vai ser um dos pontos marcantes. O segundo ponto é a gente ver a aplicação clínica da técnica, né? Que até o momento a gente desenvolveu a técnica, mas aí a gente está na fase de pesquisa, a gente não sabe quando que a gente vai adotar. Então, a alegria é de ver outros laboratórios reproduzindo, que não é assim satisfatório para a gente desenvolver e não ver caminhar. Outros que conseguem repetir. Então, a visão que temos é que mais pessoas conseguem repetir, que popularize e depois que seja aplicada clinicamente para controlar essa disparidade entre ICSI, de preços ou de mão de obra ou de custo de equipamento e tá mais acessível, sabe? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, o primeiro passo não. Os meia maratona já foi corrida. A meia maratona já foi corrida e carregada. Agora, eu acho que a parte, não digo mais fácil, mas eu acredito que o desenrolar vai ser mais tranquilo. O caminho foi aberto. Sem a menor dúvida. E eu acho também que essa parte de viabilidade do sêmen é um grande impasse. Isso para qualquer técnica. Não só para a FIV. É claro que para a FIV vai ter um grande benefício. Maior. Entendeu? Mas para todas as técnicas, se você tiver uma viabilidade, um manejo melhor do sêmen, de alguma forma, você consegue ter um sucesso muito maior no quadro reprodutivo, né, em geral.
Matheus, acho que foi ótimo. Foi assim, eu como leiga, né, consegui entender muito o que eu não sabia, o que eu não tinha conhecimento. Então, Ótimo. parabéns. Obrigado. Parabéns de verdade. Obrigada por você conversar com a gente um pouquinho. Quero agradecer muito ao Dr. Marco Alvarenga e ao Silvio Piotto, professor, que nos permitiu estar aqui, nos permitiu estar fazendo esse trabalho na Abravec e nos permitiu conhecer você. Tá. E que a gente mantenha contato e que a gente Sim. aprenda junto. E a gente está de portas abertas aqui para você mandar e explanar qualquer produto, qualquer material que você tiver. Matheus, eu falei ontem quando a gente gravou com as Sim. residentes, que normalmente na faculdade você coloca um mito seu, uma pessoa que brilha seu olho, sabe aquela coisa que você fala, cara, vou mexer com reprodução Por conta causa dele. desse professor que me estimulou e eu falei, cara, quero ser como ele, eu quero ser... Você me pareceu esse tipo de cara. Se eu não tivesse 23 anos mexendo com clínica, se eu fosse um recém-formado ou um estudante, eu ia falar, cara, vou colar nele, porque eu quero ser que nem esse cara, de verdade. Por Ótimo, toda a muito explicação, obrigado. por tudo que você fez pelo mercado aí. Eu não mexo com reprodução e tô maravilhado aqui com a nossa conversa. Claro, muito obrigado. Agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma satisfação muito grande. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar meu e-mail com vocês. Isso mesmo, isso que eu ia perguntar. Como é que o pessoal pode te encontrar aí? Pode mandar pelo meu e-mail qualquer questão ou qualquer Dúvida. dúvida. E-mail, Sim, qualquer? sim. MA Félix, MA Félix. sim, @upen, que é UPE, 2Ns.edu. Da Universidade da Pensilvânia, né? Isso. .edu. É o Tá. meu e-mail profissional. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Muito obrigado, Matheus. Matheus, Obrigadão. pela atenção. Pessoal, a gente está super feliz com esse convite, com essa presença. Até o próximo episódio. Valeu!